Olá, condutores, condutoras, bem-vindos ao meu canal de vídeos para a superação do medo de dirigir. Eu peço que vocês olhem atentamente essa foto de um elefante africano, um dos maiores do mundo, e me respondam: você está condicionado ao seu medo de dirigir? Você condicionou os seus comportamentos em função das suas dificuldades e não consegue obter outro resultado? Como que você vai conseguir obter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa, pensando sempre a mesma coisa em relação ao seu medo de dirigir? Gente, preste atenção, um elefante desse, ele pesa toneladas. Vejam ali o tamanho do homem perto da tromba do elefante. Só a tromba do elefante é do tamanho do cara, que não parece ser muito pequenininho. Agora vejam essa outra foto aqui. Tudo bem que não é um elefante africano, mas um elefante é sempre um elefante. Vai ser sempre grande, forte e vai pesar toneladas. Prestem atenção que ele está preso a uma correntinha bem fininha para o tamanho dele. Vocês acham que um elefante deste tamanho não tem condições de arrebentar uma correntinha dessa só numa mexidinha de perna? Mas é lógico que sim. E por que ele não faz? Porque o elefante, como muitas pessoas que têm medo de dirigir, ele não conhece a sua força, não conhece a sua capacidade de superação, não conhece a sua grandeza, não conhece o quanto é capaz. Eu estou na estrada desde 2008 ajudando pessoas com medo de dirigir e as pessoas dizem assim: Márcia, faça vídeos curtos, não faça vídeo longo, não fale demais, assim você vai ter mais visualização. Mas eu não estou preocupada com visualização, eu estou preocupada em explicar para vocês de uma maneira que vocês entendam, que seja decisiva e que vocês não fiquem se embrulhando muito. É aquele tipo de vídeo que quem busca a resposta para a sua dificuldade vai assistir o vídeo e vai encontrar uma luz. Então é nesse sentido que eu estou fazendo esse vídeo aqui também. Desde 2008 eu estou na estrada com pessoas que têm medo de dirigir. E eu já encontrei todo o perfil de pessoa. Eu encontrei uma senhora que tinha câncer em fase terminal e o sonho da vida dela sempre foi superar o medo de dirigir, foi dirigir. E a gente conseguiu trabalhar com essa senhora de uma forma que ela conseguiu dirigir ainda antes de morrer. Ela conseguiu aprender a dirigir, viveu mais 5 meses e por esses 5 meses ela realizou o sonho dela, ela vivenciou no dia a dia o sonho dela, ela conseguiu dirigir no dia a dia. Então, vocês pensem, tanta gente aí já superou tanta dificuldade, superou o câncer, superou separações dolorosas, superou perda de filho, superou perda de emprego, tanta coisa, e não vai superar o medo de dirigir. A gente é tão guerreiro no dia a dia, a gente é tão guerreiro na vida, a gente consegue superar tanta coisa, tanta mágoa, tanto sofrimento, tanta dificuldade. E por que a gente empaca justamente no medo de dirigir? Eu estou propondo esse vídeo para vocês refletirem, pessoal. Olha aqui, um cavalo. Um cavalo é enorme, ele é pesado, ele é forte, ele tem uma força incrível. Vocês acham que esse cavalo tem noção da força que ele tem? Isso chama-se comportamento condicionado, assim como o comportamento do elefante. As pessoas condicionam o seu comportamento à sua dificuldade. Em vez de buscar a superação, analisar outras coisas, outros fatores envolvidos no medo de dirigir, as pessoas fazem o contrário. Em vez de pensar o que eu vou fazer para eu superar a minha dificuldade, as pessoas se conformam a essa dificuldade, passam a agir em torno da dificuldade que tem em função do medo de dirigir. Então as pessoas incorporam essa dificuldade, passam a viver em torno dela, como se a dificuldade estivesse no centro de tudo e você ali, andando em círculos, se sentindo sem força, sem autoestima, sem capacidade para poder superar, se sentindo impotente diante das dificuldades da vida. Então é isso, gente, isso chama-se comportamento condicionado. O cavalo foi condicionado a agir
dessa forma. Esquecer toda a força que ele tem, todo o instinto que ele tem e acreditar, digamos assim, de que ele tem que ficar naquela cadeirinha, de que ele está seguro ali, de que ele está sendo dominado. Se esse cavalo resolve sair no pinote, saindo pegar um galope aí, leva umas 30 cadeirinhas dessa brincando ou mais, arrastadas junto com ele. Só que o comportamento do cavalo foi condicionado, assim como o comportamento do elefante, e assim como nós condicionamos o nosso comportamento no dia a dia. A gente passa a acreditar em todo tipo de besteira que falam pra gente, a gente passa a acreditar em todo pensamento sabotador, em todo pensamento negativo, catastrófico. A gente fecha o olho, vem aquelas imagens catastróficas, se imaginando, batendo, causando acidente, um monte de coisa, não conseguindo dirigir, reprovando na prova. Você só está antecipando, você está mentalizando a desgraça e está atraindo pelo teu pensamento negativo. O teu foco está demais naquilo que é negativo. Por que a gente não consegue mentalizar coisas boas e botar um pensamento bom e dirigir o foco? Por isso que eu digo fé, força e foco, mas também muita preparação. Porque não basta ter vontade de superar. A superação vem com a preparação, tem que estar bem preparado. Querem uma prova? Muitas vezes a pessoa sonha com o emprego da vida dela, esse emprego vem, mas ela não está preparada para assumir aquele emprego, ela não tem aquele curso, ela não tem aquela qualificação, e adianta só querer um emprego bom? Adianta só, se não tem preparação? Adianta só querer dirigir se você não tem preparação? Se você faz todo dia a mesma coisa e obtém os mesmos resultados, não espere obter resultado diferente. Você só vai obter resultado diferente se fizer as coisas diferentes. Eu gostaria de propor para vocês aqui que observassem. O medo de dirigir está no centro de tudo. Uns dizem, o teu medo de dirigir vem do psicológico, o teu medo de dirigir vem da falta de prática, o teu medo de dirigir, cada um tem, parece que um palpite que acha que é uma explicação universal para o medo de dirigir. Para quem está com dificuldade de ler, o que está ali dentro, não deu para botar a figura, eu vou aumentar um pouquinho aqui. Olha, vou dizer para vocês, o medo de dirigir, ele tem diversos fatores envolvidos. Ansiedade, insegurança, as cobranças de si mesmo cruéis e dos outros, a falta de acolhimento emocional, a falta de incentivo das outras pessoas para você aprender de uma forma segura e não se jogar no trânsito. Muitos incentivam só se jogar no trânsito de qualquer jeito. As experiências negativas que você já teve ao volante, os seus traços de personalidade. Tem gente lá na experiência negativa ao volante, tem gente que foi dirigir em via pública sem prática, sem conhecimento, sem antes ter treinado em rua calma e tranquila, sem dominar pedais e outros fundamentos. Aí aconteceu lá uma coisa de ralar o retrovisor, de um acidente disso tudo. Pronto, travou. Tudo aquilo que tinha progredido foi por água abaixo. Traços de personalidade. Tem pessoas que não gostam de enfrentar ou têm dificuldades para enfrentar ou não aprenderam a enfrentar o seu medo de dirigir. Aí o que essas pessoas fazem? Essas pessoas desistem de tudo. Aquele tipo de pessoa que protela as coisas. Eu vou deixar para amanhã, agora não, depois eu vejo, depois eu faço, vou ter tempo, agora eu não quero isso. Muitas pessoas pensam assim, para que eu vou me esforçar para dirigir? Se eu tenho um marido que faz tudo para mim, que me leva em todos os lugares, eu peço, e ele sempre vai com tanta alegria. Isso é raro, né? Porque geralmente pede e os maridos fazem cara de tromba. Experimenta na hora que ele está assistindo o jogo de futebol, você pedir para ele te levar no supermercado, na casa de uma amiga ou qualquer lugar, que aí você vai ver a boa vontade. Mas é assim, as pessoas se acomodam, ficam na zona de conforto. Pra quê? Pra quê? Até a hora que na vida tem disso, gente. As pessoas faltam. Uma hora esse marido vai faltar, não vai poder. Eu tenho o caso aqui de uma senhora de 67 anos que começou a dirigir agora. O marido fazia de tudo para ela. Eu até comento isso no meu livro, Acolhimento Emocional para Vencer o Medo de Dirigir.
Só que esse senhor, com o tempo, ele teve câncer, ele faleceu. E ela perdeu o motorista oficial da família. O carro ficou apodrecendo na garagem, ficou dependendo de filho, de outros parentes para poder levar nos lugares, levar o próprio marido doente. E agora ela resolveu aprender a dirigir, ela já está dirigindo, ela já dirige por tudo, claro, dentro das possibilidades dela, mas dirige. Então, parem para pensar esse condicionamento, se vocês não estão se condicionando na zona de conforto e condicionando o comportamento de vocês em torno do medo de dirigir, quando lá no meio deveria estar superação, determinação, força de vontade para superar. Outra coisa que influencia a baixa autoestima, aquela pessoa negativa, insegura, que não acredita na imagem de si mesma como motorista. Eu não vou conseguir, não é para mim, eu já passei por um monte de dificuldade. Aqui, o modo como você enfrenta os problemas da vida, as vivências e aprendizagens ao longo da vida. Tem pessoas que desde a infância cresceram ouvindo assim: você nunca vai ser nada na vida, é burro que nem o pai, nunca vai conseguir, tu não nasceu para isso, tu é um imprestável, tu não vai ser nada na vida. Sei lá, coisas negativas que as pessoas aprenderam. Elas ouvem aquilo, acreditam e incorporam no comportamento delas. E daí acontece o quê? A pessoa passa a acreditar que ela é uma bosta, que ela é uma porcaria, que ela não vai conseguir, que ela é incapaz, que ela é impotente. E aí acredita nisso e fica para trás. Comparações, mania de se comparar. O cara mal saiu do CFC, mal pegou a carteira de habilitação, tá nas fraldas sujas ainda de bebê. E aí fica se comparando com aquele motorista experiente que dirige há anos. O marido é caminhoneiro, a mulher acabou de pegar agora a carteira de habilitação, já quer se comparar com o marido, já quer dirigir que nem ele. E o pior, ele que dirige há mais tempo, não tem paciência e fica cobrando dela uma prática que ela não tem e que ele tem há anos. Então parem com as comparações, cada pessoa é única, cada pessoa é diferente, cada pessoa tem aprendizagens diferentes, tem experiências diferentes na vida. Mesmo o aluno que começou no CFC com você, esse cara, ele aprendeu com outro instrutor, ou mesmo que aprenda com o mesmo instrutor, ele aprende diferente, porque cada pessoa tem mecanismos que vão favorecer a aprendizagem. Uns aprendem mais depressa, outros aprendem com um pouco mais de demora, mas no fim todos aprendem. Isso vai depender da qualidade do estímulo que vocês estão recebendo do instrutor e da aprendizagem. O modo como o instrutor se antecipa às dificuldades de vocês, o modo como ele intervém quando identificou uma dificuldade, o fato do instrutor ser um cara disposto a ajudar, ou se ele ensina todo mundo do mesmo jeito e não tá nem aí, se ele falta com respeito com você, se ele não te explica, se ele tiver na dificuldade e deixa você patinando ali sem intervir. Então o que eu quero é que vocês parem de se sentirem os únicos culpados pela reprovação de vocês e passem a compreender melhor o medo de dirigir a partir desse esquema. Tá? O sistema de formação de condutores, isso que eu falei agora, a imperícia. Imperícia é o quê? É você não dominar o carro, é você não saber o que fazer quando está dentro dele, mesmo assim insistir para a via pública. Acidentes são provocados não só por imprudência e negligência, mas também por imperícia. E imperícia também pode punir o condutor que foi para a via pública assim, teimoso, sem saber o que fazer com o carro, colocar a si próprio e os demais em risco. Gente, muitas vezes, olha essa foto aqui, uma tartaruga. Muitas vezes as pessoas querem ofender, querem se referir a você como um motorista que não dirige. Ah, tu é um tartaruga, um roda presa, tu é muito lerdo, muito lento, tem habilitação aí há tanto tempo e não dirige ainda, tá na autoescola há tanto tempo e não dirige ainda. Eu conheço uma pessoa que já gastou R$8.000, já reprovou 4 vezes, o processo jubilou 4 vezes. Seja qual for a sua dificuldade, seja quantas vezes você reprovou, seja
você habilitado com dificuldade para dirigir ou demorando um pouco, sabe a grande lição das tartarugas? Elas nunca param. Tem pessoas que são muito rápidas, feito um coelho, um jaguar ou qualquer outro animal. Só que ela corre, dá todo o potencial dela e daqui a pouco, desistir tá difícil, parei. A tartaruga não. Ela é lenta, ela atravessa oceanos, ela tem dificuldade até para colocar os ovos na areia, fazer um ninho, depois cobrir. Tudo isso para uma tartaruga é muito difícil, mas ela garante a sobrevivência da espécie dela e ela nunca para. Uma tartaruga nada e atravessa oceanos. A diferença, vejam bem, a tartaruga vai muito mais longe do que qualquer outro animal, mesmo sendo lenta, só que o segredo é que ela nunca para. Se você tomar a decisão de desistir de dirigir e deixar sua CNH mofando na gaveta, vai ser para a vida inteira. Se você tomar a decisão de se acolher emocionalmente, de fazer os treinos, depois de habilitado, em rua calma, tranquila, longe do trânsito, ouvindo o seu carro, ouvindo a resposta que ele te dá, em primeira marcha, devagarinho, fazendo a coisa certa pela primeira vez, sem pressa. O apressado come cru e se queima todo ainda. Você vai conseguir. Você assiste um vídeo aqui que para o apressado pode ser demorado, mas se você prestar atenção e disser, peraí, gente, aqui está a resposta para a minha dificuldade. Eu vou treinar em cima disso. Vai dar errado, é lógico que vai. O erro é normal na vida da gente. Opa, deu uma coisa errada, mas o que é que a Márcia falou? Então eu vou lá ver o que ela falou no vídeo e vou treinar de novo e pegar e achar a resposta para o meu problema. Você vai achar a resposta para o seu problema, você vai treinar em rua calma, com segurança, longe do trânsito, longe do estresse dos outros, sem pressa para querer dirigir. Para que essa pressa toda? Dirigir é uma coisa muito séria, não dá para ser apressado, não dá para brincar com a própria vida e com a vida dos outros, não dá para piorar tudo que você já tem de dificuldade até agora e anular todos os seus progressos. Todo dia a gente progride um pouquinho. É isso que eu quero dizer para vocês. Não condicionem o comportamento de vocês às dificuldades. É o contrário. Massacrem essas dificuldades com a sua boa vontade, com a sua preparação, com a sua determinação, com a sua positividade. Entenderam bem, condutores? Na minha época eu não tinha condições de pagar aula para habilitado, eu não tinha condições de pagar psicólogo, eu não tinha condições de pagar nem outra autoescola se eu tivesse jubilado o processo. Foi uma questão de reflexão, foi uma questão de enfrentamento das dificuldades. Mirem-se lá naquele filme O Exterminador do Futuro. O robô tá todo desgraçado, todo quebrado, só sobrou os olhos e mais uma peça lá. E ele desistiu? Não. Mas isso é só no filme. Não é não, porque o filme mais real que tem, o filme mais real que existe é o da nossa própria vida. E se a gente se propor a voltar nas nossas lembranças e assistir um pouco desse filme na nossa memória, a gente vai ver que a gente já foi muito guerreiro, muito leão, a gente já foi muito herói e muito vencedor na nossa própria vida. Então está na hora de vocês resgatarem tudo isso dentro de vocês, a própria experiência de vencedores que vocês são, e aplicarem agora para a vida real com relação ao medo de dirigir. Não desistam, vocês são fortes, vocês são guerreiros. Grandes batalhas só são dadas a grandes guerreiros. Pequenas batalhas nos fazem pequenos guerreiros. Nós não, nós somos grandes e a gente quer mais. Só termina quando eu venço. Se eu não venci, ainda não terminou. Fé, força, foco e muita preparação, condutores. Por favor, se quiserem, comentem no canal, tirem suas dúvidas. Eu estou aqui para ajudá-los. Só quem passou pelo medo de dirigir sabe muito bem como que é escalar do fundo do poço de volta para a luz. Sejam bem-vindos.